Do final de um conflito sangrento, emergem duas superpotências que competem por prestígio e influência global. Por meio de seus feitos militares, a disseminação de sua cultura e por suas conquistas científicas. De um lado, os Estados Unidos com Wernher von Braun. Do outro, a União Soviética com Sergei Korolev. Desta competição emerge um dos mais fantásticos e empolgantes capítulos da civilização humana: a corrida espacial. No final de 1942, com a balança da Segunda Guerra Mundial pendendo para os aliados, e a derrota começando a ficar mais evidente para a Alemanha, Adolf Hitler promete a virada da guerra com o desenvolvimento e produção das Wunderwaffen, as armas maravilhosas em português. Entre essas armas estava o V2. O V2 era o míssil mais poderoso que o mundo havia visto até então. Viajava a uma velocidade 4 vezes maior que o som, voando metade do caminho em pleno espaço antes de atingir o seu alvo. Levava apenas 6 minutos para atingir Londres, que ficava a 250 quilômetros. Não havia possibilidade de defesa. O responsável por essa poderosa arma era Dr. Wernher von Braun, engenheiro de foguetes e propulsores, que desde criança sonhava com a exploração espacial, inspirado pelo cientista Hermann Oberth, cujas ideias foram mostradas no filme Mulher na Lua. Mesmo trabalhando em pesquisas de projéteis e mísseis militares, von Braun não abandonou seu projeto e juntou-se a clubes de fogueteiros amadores para perseguir seu sonho de romper a barreira da atmosfera terrestre. O potencial de suas experiências, mesmo com poucos recursos e de forma amadora, chamou a atenção dos nazistas, que o convidaram para filiar-se ao Partido Nazista em 1937, para poder continuar com suas pesquisas, onde fez também parte da SS, como a patente de major. Suas pesquisas e operações se localizavam em Peenemünde, na costa báltica da Alemanha. Esta tecnologia empregada no V2 chamou a atenção dos Estados Unidos e da União Soviética, que mesmo antes de terminar a guerra, já miravam capturar esta tecnologia e para isso saem em busca da captura de von Braun. Os soviéticos levaram vantagem ao encontrar uma carcaça e algumas partes de um V2 na Polônia, cuja produção havia se movido para lá após o bombardeio de Peenemünde. Com a aproximação dos soviéticos pelo chão e o bombardeio contínuo da produção de V2 pelos norte-americanos, von Braun astutamente se movimenta com sua equipe com o intuito de sair da mira soviética e ficar mais próximo do front norte-americano. Os norte-americanos, por sua vez, se aproximam muito rapidamente e chegam a Mittelwerk, uma fábrica de V2 subterrânea, movida a trabalho escravo de um campo de concentração próximo, localizada dentro de uma montanha para evitar bombardeios aliados. Lá, apreendem toneladas de documentos, peças e diversos foguetes, em diversos estágios de construção, o que colocou os aliados em clara vantagem frente aos soviéticos nessa tecnologia. Milhares de presos são libertados e outros milhares de cadáveres contabilizados. Os cerca de 3.000 foguetes V2 fizeram 9.000 vítimas inglesas, mas vitimaram mais de 25.000 presos em sua fabricação. Aproveite este momento para clicar no like se você gostou da história até aqui. E se inscreva no canal para assim que sair um novo vídeo, você receba a notificação. Thousands of these deadly missiles found their marks in Britain, but many others backfired on the Nazis, killing hundreds. Com os americanos próximos de sua nova posição, o alto comando alemão ordena a destruição total dos projetos de von Braun e dá a apresentação dos mesmos sob o pretexto de recolocação para um lugar mais seguro. Mas, na verdade, o alto comando pretendia executar todos os envolvidos do projeto V2. Von Braun manda esconder todos os projetos em uma mina abandonada.
e foge com seus principais cientistas e engenheiros. Eles acabaram por se entregar para as forças norte-americanas após o anúncio do suicídio do Führer Adolf Hitler. Os norte-americanos então incluem von Braun e mais de 1.600 cientistas alemães na Operação Paperclip, que foi a captura, detenção, cooptação, adaptação, contratação e emprego nos Estados Unidos dos principais cientistas, técnicos e engenheiros alemães, relacionados à criação de tecnologias como a de foguetes, borracha sintética e catalisadores de óleo, equipamentos blindados, armas V2, aeronaves com propulsão a jato, equipamento naval, rádios de campo, medicina, aeronáutica e personalidades científicas e industriais. Os soviéticos também tiveram um programa próprio com o mesmo objetivo, chamado de Osovyashin, ao qual conseguiu aproveitar cerca de 2.000 profissionais a servir coercivamente na União Soviética por 6 anos no mínimo. A cúpula soviética percebe que está em desvantagem, mas a solução pode estar onde menos se espera. Os soviéticos convocam Valentin Glushko, engenheiro projetista de armamentos e propulsores. Glushko então diz que somente um homem poderia empreender tamanho projeto, o engenheiro Sergei Pavlovich Korolev. As autoridades então perguntam em qual departamento poderiam encontrar o camarada Sergei. Glushko responde que em algum gulag na Sibéria. Por que um engenheiro tão capaz estaria lá? Perguntaram as autoridades. Glushko responde: eu o denunciei. Sergei Korolev foi preso pela NKVD, a futura KGB, e que era a Polícia Secreta de Segurança Interna Soviética, em 27 de junho de 1938, após ser acusado injustamente de retardar deliberadamente o trabalho do Instituto de Pesquisa, pelos líderes do Instituto que, para a surpresa de 0 pessoas, foram executados em janeiro daquele mesmo ano, além de ser denunciado pelo próprio colega Valentin Glushko. Korolev foi torturado na prisão de Lubyanka para extrair uma confissão durante o grande expurgo de Stalin, e foi julgado e sentenciado à morte. Enquanto o expurgo estava diminuindo, Glushko e Korolev sobreviveram, pois suas sentenças foram abrandadas para prisão e trabalhos forçados. Ambos teriam sido denunciados por Andrei Kostikov, que se tornou chefe da RNII, depois que sua liderança foi presa. Kostikov foi afastado alguns anos depois por acusações de irregularidades orçamentárias. Mais tarde, Korolev soube pela NKVD, durante os interrogatórios, que Glushko foi quem o havia denunciado. Após a indicação e com sua pena suspensa, Korolev então foi libertado da prisão e assumiu o posto de engenheiro-chefe, nome com o qual também passou a ser tratado em documentos e relatórios a fim de preservar sua identidade e evitar atentados. Estava ferido, desnutrido e psicologicamente abalado. Perdeu todos os dentes por ter sofrido o escorbuto no gulag, além de vários problemas crônicos que o aplacaram até o final de sua vida. Era difícil acreditar que seria este homem o cérebro e pai do projeto espacial soviético. Com o fim da guerra, as bases, fábricas e centros de pesquisa de foguetes alemãs acabaram ficando do lado do território sob controle dos soviéticos. Apesar dos americanos tentarem esvaziar esses locais, ainda havia sobrado o bastante para realizar pesquisas. Korolev viveu brevemente no antigo escritório de von Braun e buscou tecnologia do V2 que ali estava, vital para o desenvolvimento do projeto que resultaria no foguete R-1. Stalin estabeleceu em 1946 um novo instituto, o NI-88, na ilha Gorodonlia, no lago Selinger, a 200 quilômetros de Moscou, onde Korolev, Glushko e mais de 170 especialistas alemães viveram de forma confortável para os padrões soviéticos da época. E já em 1947, desenvolveram o R-1,
uma réplica melhorada do V2 alemão. Já em 1947, Korolev desenvolve o R2, e a partir daí, as equipes alemãs são repatriadas, pois ficaram abaladas pelo não compartilhamento das informações sobre os avanços tecnológicos dos foguetes. Glushko tenta desenvolver sozinho o R3 e falha miseravelmente e é cancelado definitivamente em 1953. Já Wernher von Braun, nos Estados Unidos, ficou em uma situação muito mais complicada. A pressão da opinião pública prejudica o emprego dos alemães no desenvolvimento tecnológico norte-americano. Para complicar, arquivos da SS e testemunhas relatam que von Braun não só administrava a produção de V2, com mão de obra escrava, como também pessoalmente escolhia prisioneiros. Começa então uma pressão dos cientistas americanos para a deportação dos alemães de volta para a Alemanha. Era hora de ir para o tudo ou nada para limpar sua imagem, ou seu sonho de pavimentar o caminho para o espaço iria para a água abaixo. Em 1955, von Braun pleiteia e conquista a cidadania estadunidense. Então passa a fazer uma campanha de popularização da ciência com palestras e apresentações junto ao grande público, para não só melhorar sua imagem pública, mas também despertar o interesse para as possibilidades incríveis que as viagens espaciais poderiam proporcionar para a humanidade. Houve até parceria com a Disney, apresentando viagens interplanetárias, foguetes multistágios, estações espaciais com múltiplas seções e até o desembarque de humanos na Lua e outros planetas. Dr. Wernher von Braun, who is at present the chief of the Guided Missile Division of the Army's Rocket Center at Redstone Arsenal. He was also overall director of the development of the original V-2 rocket. Now here's a model, my design for a four-stage orbital rocket ship. Apresentado em horário nobre, os documentários foram um sucesso. A nação estava encantada. É fácil notar como isso moldou o imaginário da época pelo design dos carros. A maioria tinha detalhes que pareciam tirados de um foguete. Aproveitando da euforia que von Braun causou na nação, o governo dos Estados Unidos planeja colocar no espaço um programa de satélites para espionagem, disfarçado de satélite científico. Mas as entidades que queriam ganhar o contrato deveriam ganhar uma espécie de concorrência e havia um projeto de todas as divisões das Forças Armadas. Novamente, o passado de von Braun o assombra, e argumentando que o projeto tinha de ser 100% americano, o que deu o contrato dos satélites para a Marinha. O Pentágono continua relutante em permitir que os alemães lançassem o satélite. As inovações e aspirações dos Estados Unidos eram publicamente transmitidas na TV, jornais e revistas. Assim que divulgadas, serviram de argumentos para Korolev convencer Khrushchev das implicações militares que satélites trariam, como vantagem no reconhecimento estratégico, comunicações e espionagem, e que os americanos estavam investindo nessa tecnologia. Khrushchev, então, autorizou o desenvolvimento de satélites e desde que não comprometesse o desenvolvimento dos mísseis. No Cazaquistão, é construído em apenas 2 anos o Cosmódromo de Baikonur, a base de lançamento dos foguetes espaciais da União Soviética, que é usado até hoje pela Rússia. O progresso do modelo R prossegue até finalmente chegar no R-7 Semyorka. Um trabalho conjunto entre Korolev e Glushko em 1957, que foi não só o primeiro ICBM, que em português significa Míssil Balístico Intercontinental com capacidade nuclear, mas também o foguete que traria a primeira vitória soviética no espaço. Em 4 de outubro de 1957, o lançamento do R-7 com o Sputnik foi um sucesso. O satélite passou então a transmitir seu bip característico para quem quisesse ouvir no mundo, conforme, seguindo sua órbita, passava acima destes países. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age.
Mal haviam se recuperado deste evento, em 3 de novembro de 1957, apenas 4 semanas após o Sputnik, mais uma vez a União Soviética surpreende o mundo enviando o primeiro ser vivo ao espaço. Era uma cadela chamada Laika, que sobreviveu durante 5 horas em órbita, até que acabou morrendo por superaquecimento da cápsula. Diante da comoção nacional, o governo dos Estados Unidos ainda tenta colocar a culpa em Von Braun, pelo atraso no desenvolvimento de mísseis e foguetes, que se defende dizendo que era subfinanciado e subutilizado satisfatoriamente e que neste momento os russos poderiam explodir uma bomba nuclear em Washington. Isso levou os militares ao pânico e Von Braun recebe sinal verde para seu teste, mas primeiro deveria deixar a Marinha testar seu foguete. A Marinha corre para diminuir a decepção da população frente à lamentável performance contra os soviéticos. Foi marcado para 6 de dezembro de 1957 o lançamento do Vanguard. As redes de televisão de todo o país foram chamadas no que se prometia ser o maior espetáculo que poderiam ver. Ao invés disso, o lançamento foi um desastre. O foguete subiu apenas 4 metros e explodiu na plataforma de lançamento. A única peça que sobreviveu à explosão foi propriamente o satélite, que transmitia com sucesso do chão próximo à plataforma. Jornais de todo o país estampam manchetes com apelidos para o lançamento da Marinha, como o Upsnik, ou até no idioma de Von Braun, o Kaputnik. Mas em 31 de janeiro de 1958, Von Braun lança o Explorer 1, a bordo de um foguete Júpiter modificado. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire command. Fire command. Good ignition. Good ignition to the fire. Ignition. Lift off. Lift off. Foi o primeiro satélite que usava energia solar e portava vários instrumentos científicos, criados pelo renomado cientista James Van Allen, para a realização de experimentos. Com o sucesso do lançamento, os Estados Unidos e Von Braun conseguem empatar a corrida espacial e continuar no jogo. Mas a corrida espacial estava apenas começando. Mesmo com o enorme prestígio conquistado para a União Soviética, Korolev continuaria com um orçamento muito restrito e com contínuos atritos com Glushko, que se mostrariam enormes barreiras para o atingimento dos objetivos de Korolev. Continue nos acompanhando para saber todos os detalhes desta incrível e empolgante competição. Na descrição do vídeo temos links com itens relacionados e além de oportunidades de nossos parceiros e patrocinadores que valem muito a pena conferir. Adquirindo ou aderindo a esses produtos, você nos ajuda a entregar mais vídeos e com melhor qualidade, além de aumentar a frequência da publicação. Clique no like se você gostou desta primeira parte da história e inscreva-se para ser avisado do lançamento do próximo capítulo, no Grande Almanaque de História.